Romero está de volta ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes da informação que foi divulgada nesta quarta-feira com exclusividade por Neto. Bora contar também sobre o São Paulo. Houve uma reunião virtual entre o representante do Patrick e os dirigentes do São Paulo. Quero contar também que o Santos está de olho no meio atacante. Bora te atualizar sobre Caio Jorge, qual a possibilidade de um jogador da Juventus vir parar no Flamengo ou no Vasco. Te atualizo ainda sobre a situação de Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras, que não deve ficar para a próxima temporada, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes de mais nada, só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola para não perder nada, só apertar. Primeiro se inscrever no canal apertando esse botão, depois ativa as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. Nessa quarta-feira, com jogos do Brasileiro, tem super odds para Curitiba e Corinthians. Vitória do Curitiba pagando R$ 2,90, empate pagando R$ 3,05. Se der Corinthians, R$ 2,82. Tô mostrando para você também na tela todos os outros jogos da rodada do Brasileirão com odds super interessantes. Curtiu, né? Para poder começar a apostar agora mesmo da Betano é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo repercutindo uma informação que vem da Inglaterra, possivelmente que repercute o que dissemos com exclusividade aqui no canal. Contei para vocês nos últimos dias que o Chelsea entrou forte na briga por Endrick, inclusive com reuniões com representantes do atleta. Pois bem, o jornal London Evening Standard publicou nessa quarta-feira que o Chelsea virou favorito para contratar o Endrick, o Real Madrid e o PSG são outros interessados. Bora falar que a portuguesa vai apresentar nessa sexta-feira Mazzola Júnior como seu novo técnico, o treinador que foi anunciado nessa quarta-feira. Ele trabalhou na Série B no Novo Horizontino, já havia feito parte da comissão técnica do Ituano no Campeonato Paulista. A Lusa começando a se preparar para a Série A1 do Paulista de 2023. Bora falar também que o Santos está tentando devolver Johan Júlio, atacante equatoriano, chegou com enorme pompa e circunstância, não consegue jogar no Peixe e será devolvido possivelmente para a LDU no fim dessa temporada. Quero falar ainda sobre o Fluminense, que está tentando a contratação de Faravelli, meia atacante argentino que fez gol no São Paulo na final da Sul-Americana, pertence ao Independente Del Valle, tem mais um ano de contrato por lá, cairia com uma luva no time de Fernando Diniz. Para fechar o giro de notícias, o Cruzeiro deve emprestar o goleiro Gabriel Mesquita para o Água Santa, que joga o futebol paulista. Vale a lembrança de que o Gabriel Mesquita já tem um substituto dentro do Cruzeiro. A Raposa fechou com o Anderson, que era reserva no Atlético Paranaense. Para fechar o giro de notícias, Pita, artilheiro do Juventude no Campeonato Brasileiro, não seguirá no time de Caxias do Sul. O Pita disse que não quer jogar a segunda divisão, apesar de o Juventude ter conseguido nos últimos dias avançar com investidores na possibilidade da compra em definitivo e a saideira. Adriano Imperador vai casar. O ex-jogador da seleção, do Flamengo, anunciou que se casa no dia 30 de novembro, no finalzinho desse mês, com Micaela Mesquita, com quem ele namora há 5 anos, embora com 5 términos durante todo esse período. Muita sorte no casamento. Beleza, Adriano? Bora falar agora sobre uma empresária brasileira que foi premiada nos últimos dias como a agente mais importante, ou melhor, como a melhor agente do futebol no mundo. Esse prêmio foi entregue por um jornal italiano, eu me refiro a Rafaela Pimenta. Ela é brasileira, advogada formada e trabalha há mais de 20 anos no escritório de Mino Raiola. Você sabe que o Mino morreu em abril desse ano. Desde então, ela assumiu o status de principal protagonista desse escritório, que tem como atletas Haaland, Pogba, Balotelli, Donnarumma, entre outros. Essa empresária brasileira se tornou super importante no mundo do futebol e é tratada como uma mãe por vários desses craques. Inclusive, o prêmio de melhor agente do mundo foi entregue pelo Pogba, que a chamou de uma segunda mãe. O pessoal do GE fez uma entrevista bem bacana com ela para conhecer um pouquinho mais do perfil, e eu queria chamar a atenção para o momento em que ela fala sobre o Balotelli jogando no Flamengo. Ela disse o seguinte, abre aspas: o pessoal do Flamengo esteve no meu escritório, a gente chegou a se encontrar em Mônaco, foram muitas conversas, mas não era o momento para as duas partes. E ela completa: por que não levá-lo agora? Uma das coisas que eu adoraria ver na vida era o Mário Balotelli, jogando no Flamengo. Ela indica ou entende que o Balotelli tem a cara do futebol brasileiro, o espírito dele, enfim, seria um baita golaço. E eu queria saber a sua opinião. Mário Balotelli no futebol nacional, você gostaria? Ele teria espaço no Flamengo? Deixe o espaço para comentários, use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Vale a lembrança de que recentemente entrevistei o Rômulo,
jogador do Cruzeiro que conviveu com o Balotelli nos tempos de Itália, e ele cravou que o Balotelli segue muito a fim de jogar no Flamengo. Bora falar sobre Patrick e explicar sobre as novidades. De fato, nessa quarta-feira ocorreu uma videoconferência entre o empresário do Patrick, o Marcelo Robalinho, e representantes do São Paulo, o presidente Júlio Casares, o Carlos Belmonte e o Rui Costa, o presidente e os homens do futebol. Muita gente passou a especular que essa reunião serviria para que o Patrick não ficasse mais no São Paulo, não foi esse o tema da conversa. O pessoal do São Paulo pediu ao Robalinho que entrasse em contato com o Patrick para acalmar os ânimos, para garantir a paz. A ideia é que o Patrick faça, pelo menos nesse primeiro momento, parte do planejamento para a próxima temporada. O que eu entendo a partir dessa reunião? Inicialmente o São Paulo não está a fim de rifar o Patrick, mas se o Rogério Ceni não assimilar tudo o que aconteceu no último sábado, notícia que eu contei com exclusividade aqui no canal, a tendência é que o Patrick seja negociado. Mas se essa coisa vaza de que o São Paulo quer negociar o Patrick, certamente ele se desvalorize, e ele é um dos principais ativos do elenco do São Paulo hoje, pode render uma boa troca ou até uma negociação em definitivo, jogador que tem mais 2 anos de contrato. Então, rolou a reunião, o São Paulo disse que quer contar com ele, mas a impressão que eu tenho é de que o São Paulo só quer parar as arestas e mostrar ao mercado que não está disposto a negociá-lo a qualquer preço. Para que ele saia, vai haver a necessidade de uma compensação financeira interessante. Só para arrematar sobre esse assunto. Nas últimas horas surgiu a notícia de que um clube paulista tem interesse na contratação do Patrick. De fato, o telefone do empresário dele já tocou, com mais contatos do que apenas de um clube paulista, e esse clube paulista o que se especula é que seja o Santos, de olho na possibilidade da próxima temporada. Imagino que seja muito complicado para o Patrick jogar no Peixe, diante das condições financeiras, tem salário alto. Santos hoje com a intenção de reduzir seus custos. Para fechar sobre o São Paulo, contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que ao optar pelo Rogério Ceni, o São Paulo já sabia que precisaria abrir mão de vários atletas para a próxima temporada. E essa lista de reformulação será das maiores. Prometo ir contando para vocês nos próximos dias. Já dá para cravar que Éder, Andrés Colorado, André Anderson, Reinaldo, Miranda, Igor Gomes e Luizão não ficam. Os 2 últimos não ficam por opção, eles têm contrato se encerrando. O Luizão em janeiro, o Igor Gomes em março, e eles optaram por deixar o São Paulo. Léo Pelé também está indo embora, esse deve ser vendido para um clube francês, e nos próximos dias mais jogadores devem ter seus contratos encerrados para ficarem livres para buscar outros clubes. Bora mudar de assunto e falar sobre Caio Jorge. Especulação dos últimos dias dá conta de que o atacante ex-Santos, hoje na Juventus da Itália, é pretendido por Flamengo e Vasco. De fato, há o interesse dos dois. O jogador que é representado pelo Juliano Bertolucci é alguém que tem excelente relação no Fla e agora também com o pessoal da 777. A situação do Caio Jorge na Itália é horrorosa. Ele foi comprado na temporada passada, fez 11 times no time de cima, chegou a jogar 2 partidas no time sub-23, mas nessa temporada a gente já está chegando na metade da temporada e o Caio Jorge nem sequer estreou, seja pelo time sub-23 ou pelo time principal. Então está muito claro que o Caio Jorge precisa de um novo clube. E é nesse cenário que o Flamengo e o Vasco apareceram, demonstrando a intenção de ficar com o jogador por empréstimo. Quero contar para vocês que apesar de ter só 20 anos de idade, ter sido contratado por um alto valor e estar escanteado nesse momento, a Juventus não tem a intenção de negociá-lo com clubes brasileiros, especialmente por empréstimo. Entrei em contato com um dos representantes do jogador e a resposta foi assim: essas informações de que ele está vindo para o Brasil são exageradas. Hoje é muito difícil trazer o Caio Jorge para o Brasil. A ideia da Juventus é emprestá-lo para um outro time na Europa. Para quê? Para que ele possa continuar evoluindo e se adaptando a uma outra realidade técnica, tática, física, e essa evolução dependeria de um empréstimo para um time, eventualmente na Itália, na Espanha, de algum país por lá. Pode acontecer de o Caio Jorge vir por Flamengo ou Vasco? Até pode. Mas primeiro, a ideia do Juventus era tentar encontrar interessados no futebol europeu. Se isso não acontecer, aí sim, parte-se para um plano B. O Caio Jorge não deve ter seu futuro definido de maneira tão breve assim, beleza? Bora falar agora sobre Jorge, lateral esquerdo, que pertence ao Palmeiras e não fica para a próxima temporada, não fica por vários motivos. Primeiro porque o Palmeiras gostaria de negociá-lo, altíssimo custo, um dos atletas mais caros do atual elenco e que não atua com nenhuma frequência. Só para você ter uma ideia, nos últimos 4 meses ele participou de apenas 2 partidas, sendo uma delas de apenas 1 minuto. Ele entrou no minuto final do confronto contra o Atlético. No outro jogo que ele fez em 4 meses, foram 26 minutos contra o Cuiabá, quando o Palmeiras usou um time bastante reserva. A ideia do Palmeiras, cujo contrato com o Jorge só se encerra em 2025, é negociá-lo em definitivo ou até por empréstimo, se não existirem propostas em definitivo,
A ideia do Palmeiras não era ajudar com o pagamento do salário, se só existirem interessados que queiram participar ou compartilhar esses salários, o Palmeiras pode até cogitar tal possibilidade. Jogador que já foi supervalorizado, comprado em outros tempos pelo Mônaco por 30 milhões de reais, jogador extremamente útil nos tempos de Santos, enquanto era atleta de Jorge Sampaoli, mas que no Palmeiras acabou não engrenando, é sua terceira opção. Na lateral, Piquerez é titular, Vanderlan é o reserva imediato e o Jorge aparece cada vez menos. Caberia em vários clubes brasileiros. Para mim, trata-se de uma ótima oportunidade, mesmo levando em consideração que entre salários de direito de imagem e luvas, o custo é relativamente alto. Bora fechar o vídeo com informação super importante. Ángel Romero é o primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2023. Informação que foi divulgada pelo Neto no programa Os Donos da Bola desta quarta-feira. Eu estava participando do programa quando ele contou essa informação. Assim que o programa terminou, entrei em contato com uma pessoa do Corinthians e ela deu ainda mais detalhes. Assegurou que o acordo entre Corinthians e Romero já está fechado. Romero vai ganhar basicamente aquilo que ganha o Ramiro. Então dá até para dizer que seria uma substituição. O Corinthians abre mão de ficar com o Ramiro e passa a ter o Romero na próxima temporada. O Ramiro ganhava na casa dos 400 mil reais. O Romero vai ganhar um pouquinho mais porque também vai ter direito a uma participação pela assinatura do contrato. É só importante lembrar que em outros tempos, quando o Corinthians procurou o Romero, ele chegou a pedir 800 mil, 1 milhão de reais. Agora é um valor bem mais baixo. A pessoa com quem conversei disse que o Romero entendeu, aceitou que tinha uma dívida de gratidão com o Corinthians, até porque ele saiu meio mal. Na oportunidade estava vivendo o auge da carreira, o torcedor corintiano muito encantado com o futebol dedicado dele, e ele acabou optando por deixar o clube. Na oportunidade houve uma rixa com o presidente André Sanches. O Andrés queria fazer o pagamento de uma dívida que tinha do clube para com ele de forma parcelada, ele não aceitou, disse que não confiava no Andrés e só ficaria se o pagamento fosse à vista. O Andrés ordenou que ele ficasse 6 meses afastado até o fim do contrato e foi assim que o Romero deixou o timão. Queria saber a sua opinião a respeito da contratação. 30 anos de idade, as 2 últimas temporadas no Cruz Azul. Nesse ano, por exemplo, 18 jogos, 2 gols e 1 assistência. Chega livre, o contrato com o Cruz Azul se encerra em 31 de dezembro. Já nem tem mais jogo por lá, tá? Última partida do Cruz Azul no Campeonato Mexicano foi em 15 de outubro. Mas por respeito ao Cruz Azul, esse anúncio do acordo de forma oficial entre Romero e Corinthians deve demorar mais alguns dias, mas dá para assegurar que Romero é novo reforço do timão, primeiro reforço para a próxima temporada, nome que não passa pela participação do VP, foi algo fechado pelo Duílio Monteiro Alves. Curtiu? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra mais tarde, programa do Nicola, abraço, tchau!